Olá, amigos. Então a gente vai hoje mostrar mais algumas características e mais alguns detalhes a respeito do ReferenceWorks. A gente vai abrir aqui o programa, ok? Lembrando que esse é o terceiro vídeo do ReferenceWorks, certo? Eu sempre coloco tudo que é função do ReferenceWorks na parte de baixo da tela, quando a pessoa está usando o Mac, né? Porque no Mac você abre o ReferenceWorks e o Mac Repertory, você pode abrir todos juntos na mesma tela, né? Então, já no Windows isso não é possível, né? Porque quando você abre o Mac Repertory, o ReferenceWorks ele vai estar atrás, né? Vai estar numa outra tela. E quando você abre um, o outro vai para baixo, né? Então, assim, você não consegue ter os dois programas ao mesmo tempo na tela do Windows. Isso é possível na tela do Mac. Mas como eu não vou usar o Complete hoje, então tudo que eu faço aqui com o Mac Repertory vai aparecer na parte de cima da tela. E tudo que eu faço do ReferenceWorks vai aparecer na parte de baixo da tela. Eu posso mexer as janelas à vontade aqui, né? Então eu deixo a janela onde eu quiser. E aí quando eu fecho o programa, as janelas que eu deixei numa posição vão aparecer na mesma posição. Mas isso é só para organizar melhor as janelas, né? Porque elas são parecidas. Então hoje a gente vai mostrar novamente as questões ligadas ao ReferenceWorks. Então eu vou fazer uma busca rápida, tá? Para mostrar que a gente pode fazer a repertorização diretamente no ReferenceWorks, na busca direta à matéria médica, sem precisar fazer uma repertorização no Mac Repertory. Então, eu vou começar lá com Fear, com 3 palavras, The Dog. Aí eu dou a busca, eu tenho 108 remédios nessa busca, tá? Eles vão estar aqui os remédios. Aí eu vou colocar outra busca que apaguei aquela. Vou colocar outra busca aqui com pain, por exemplo, com 2 palavras. Ou pain na mesma frase, the leg, na mesma frase. Para dar na mesma frase são 2 toques na barra de espaço. Na mesma frase de bone, por exemplo, osso. Na mesma frase de irradiado para, por exemplo, hip, que é quadril. Certo? Então eu dou Enter aqui, eu tenho 92 remédios aqui, por exemplo. Então essa é a segunda busca que eu fiz. Agora eu vou fazer uma terceira busca. Por exemplo, artrite com 2 palavras de hands. Ou com 3 palavras de hands. Porque quando você começa a escrever, ele já te dá ali, né? A palavra. Se eu escrever errado aqui, por exemplo, botar um Y aqui, ele vai mostrar que está errado, está em vermelho. Então, ele normalmente vai mostrar para você que está errada a palavra. Então eu vou colocar aqui com I. E aí eu vou colocar o cursor em cima da palavra para ver e ainda assim está errado, olha. Por que está errado? Por que eu sei que está errado? Porque está mostrando só uma ocorrência aqui, ó, nessa parte cinza. Então a palavra está escrita errado, porque faltou um R aqui, ó, tá? Agora foi para 14.000 ocorrências. Então a palavra está escrita certo. Arthritis com 3 palavras de hand. Detalhe que colocar hand, 214.000 ocorrências, ou hands, dá na mesma. Aliás, hands vai para 214.000. É a mesma coisa, né? Então, se você colocar hand ou hands, ele vai procurar a mesma coisa. Tá? Então eu dou Enter aqui. Eu tenho 49 remédios. Então, e nesse mesmo caso, vamos supor que tivesse perspiration, com 3 palavras de scalp, com 3 palavras de cold, por exemplo, que é a transpiração no couro cabeludo fria. Eu tenho 59 remédios. Tá? Um detalhe aqui, dessa forma de buscar, perspiration, com 3 palavras de scalp, com 3 palavras de cold, vai me dar 50 remédios, 59 remédios. Se eu colocar isso aqui na mesma frase,
por exemplo, transpiração na mesma frase de couro cabeludo, na mesma frase de fria, ela vai me colocar 79 remédios. Então eu vou preferir esta busca. Então eu vou apagar essa outra aqui, ó. Essa que foi com 3 palavras de cold, com 3 palavras de scalp, eu vou apagar. Por quê? Porque eu vou preferir aquela que me deu mais remédios. Como é que eu faço para apagar? Eu sinalizo aquele que eu quero apagar e dou delete no teclado. Ou então, botão direito do mouse, remove rubric. Tanto faz. As duas vão apagar a minha procura. E eu fiquei aqui com essas 4 rubricas criadas, para o meu caso, diretamente da matéria médica, tá? Então, agora eu posso repertorizar exatamente do jeito que está aqui. Eu posso fazer a repertorização dessas 4 rubricas sem precisar levar isso aí para o Mac Repertório. Então eu vou aqui no meu gráfico de repertorização e eu tenho aqui os remédios que aparecem cobrindo a totalidade. Calcária, cáustico, sulfuro, por exemplo, que cobrem a totalidade sintomática deste caso especificamente. Que tem medo de cachorro, que tem dor no osso da perna irradiado para quadril, que tem artrite nas mãos e que tem transpiração fria na cabeça. Tá? Essa busca me levou 5 minutos para fazer, né? É muito mais rápido do que buscar ela no repertório. E claro que vai dar uma busca até mais alargada do que aquilo que encontraria no repertório. Certo? Lembrando que aqui eu estou procurando em todos os meus livros, todos os livros que eu tenho na minha biblioteca. Tá? Então, agora, as outras coisas que eu posso fazer é dar, por exemplo, maior peso para alguma dessas rubricas, especificamente. Vamos supor que eu queira dizer que essa transpiração fria na cabeça tem maior peso no meu caso. Então eu vou com o botão direito do mouse em cima dessa rubrica e eu vou colocar aqui em underlines. Eu vou colocar, por exemplo, eu vou sublinhar uma vez. E aí ele vai me dar mais peso. Então, para minha rubrica. Então, antes, eu vou tirar o peso para vocês verem. Aqui eu tenho calcária, cáustico com sulfuro. Se eu colocar no underlines, aqui vai ficar igual, mas aqui vai ter mudado muitos remédios. Se eu voltar a grifar com 2, eu estou dando peso 2. Então a gente vai ver que aqui mudou muita coisa dos remédios. Aqui não, porque a cobertura é a mesma. Só que calcária já estava na frente e ficou mais pontuada ainda porque ela tem maior pontuação em relação a essa transpiração fria na cabeça. Porque a gente sabe que calcária tem bastante isso, né? Ok. A outra coisa que eu posso fazer, e isso é muito bonito nesse programa, vale muito a pena entender isso que eu vou fazer agora, dentro desse meu gráfico de remédios, é que então aqui eu tenho a rubrica que foi criada, ou seja, a busca que eu fiz com essas palavras na matéria médica, e aqui eu tenho os remédios, certo? Mas vamos supor que eu queira ver como que está descrito essa dor no osso da perna no remédio, por exemplo, nesse remédio aqui, carbônio sulfurato, por exemplo. Então eu pego aqui essa busca, carbônio sulfurato. Ah, não, ele não cobre. Então ele não dá cobertura, não serve. Então em carbo-vegetabilis, por exemplo. Como será que é a dor no osso da perna de carbo-vegetabilis? Então eu vou no quadrinho que é a intersecção entre o remédio e a busca, certo? Dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e ele vai me levar aqui para a matéria médica, onde está escrito isso daqui, mas não é isso que eu quero. Ele vai me levar aqui para a janela de referências, tá? Então eu tenho lá como que foi descrita essa dor aqui no joelho, no quadril e no osso, tá? No osso da perna. Então aqui eu tenho a descrição exata. Se eu quero ver exatamente como é essa descrição aqui, por exemplo,
dor no quadril, na junta do quadril, para abdômen, para perna e nos ossos dos braços, por exemplo. Então, peraí, não é bem isso que eu queria. Então agora eu quero ver como que é, por exemplo, a artrite na mão de cáustico. Eu dou 2 cliques aqui. Então eu ignoro esta janela de matéria médica porque eu quero ver as referências. Então eu tenho aqui qual é o remédio. Claro que como eu pedi só aquele quadradinho específico, ele vai mostrar cáustico relacionado à artrite nas mãos. Então eu tenho aqui por exemplo, na extremidade de Morrison, artrite das mãos e dedos, especialmente ulnar. Tá? Então, uma informação que me coube é que cáustico tem muita ligação com a questão ulnar. E se eu quiser ver com mais detalhes essa referência, por exemplo, aqui nos casos psíquicos de Bedler, eu posso ir aqui, dar 2 cliques, em qualquer lugar que eu queira ver melhor, 2 cliques com o mouse, e ele me levou lá para o livro, aonde está descrito, inclusive ele grifou, ele deixou em destaque, como que é essa dor artrítica. Tá? Eu acho isso muito útil, extremamente útil. Então eu vou fechar essa janela, vou fechar essa daqui, e eu posso ver qualquer rubrica de qualquer remédio especificamente. Por exemplo, eu quero ver lá nesse remédio que eu nem sei, Palladium fluoratum, por exemplo. E eu quero ver como que está descrito o medo de cachorro, de Palladium fluoratum. 2 cliques, e aí eu ignoro essa da matéria médica aqui. Por que eu ignoro? Porque eu quero ver na janela de referências. Opa, ele não mostrou. Eu vou pedir de volta, Palladium fluoratum, medo de cachorro. Por algum motivo, ele não mostrou. Deixa eu buscar novamente outro remédio, por exemplo. Como que está medorrino, por exemplo. Então aqui está melhor. Por que ele não mostrou lá? Porque ele encontrou em livros, mas não estava a referência mostrada. Isso às vezes acontece. Então aqui eu tenho Medorrino, Fear Animal of Dogs, por exemplo. Então aonde que isso está mostrado? Ele está mostrado no temático do Mirilli, ele está mostrado no compêndio de homeopatia, ele está mostrado no Complete e assim sucessivamente. Tá? Como eu falei, eu acho isso uma forma muito útil de se buscar. Sempre que tiver vermelhinho aqui é porque está limitado, né? Limitado a busca que eu fiz. Quando eu cruzo isso daqui, ele vai dar as janelas todas vermelhas, porque ele só está mostrando o remédio que eu pedi, aquela busca que foi feita do remédio que eu cliquei, tá? Se eu quiser ver, ao invés de uma busca específica, eu quiser ver o remédio, então, por exemplo, lac canino, aqui, eu dou 2 cliques no remédio, aí ele vai me levar para o remédio lac canino, tá? Ele vai me levar para o remédio, e não mais para aquela rubrica específica. Então, aqui está listado o remédio lac canino. Então, aonde eu clicar, onde eu der 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, ele vai me levar a abrir as janelas relacionadas àquilo que eu cliquei. Se eu for com o botão direito do mouse, por exemplo, aqui em nitric ácido, aí ele vai me dar opções de limitar a esse remédio, limitar a família, a matéria médica do remédio. Então, lado esquerdo e lado direito do mouse, cada um faz uma determinada coisa. Ok. Além disso, e isso já é bastante útil, mas além disso eu posso verificar o gráfico de famílias. Então esse gráfico de famílias é aquele íconezinho que a gente vai ter aqui. Esse ícone aqui é o gráfico de famílias. Então eu abri o gráfico da repertorização e aqui é o das famílias. Então eu vou clicar nele e eu vou poder, dentro dessa repertorização aqui, escolher algo mais específico. O que poderia ser, por exemplo? Eu quero que ele me dê os minerais, apenas os minerais da terceira linha, por exemplo, ou da primeira coluna, tanto faz.
Ou eu quero ver só os remédios que tem um potássio, por exemplo, só os Kali. Eu dou 2 cliques aqui, ó, com o lado do botão esquerdo do mouse no potássio, e ele vai dizer o que é o potássio, no caso aqui para Schouten, e aí ele vai mostrar lá cáustico, Kali carbônico, Kali bicrômico, Kali nítrico, antimônio tartárico, que também é um sal de potássio, e Kali fosfórico. E aqui com a cobertura que cada um desses remédios teve na minha repertorização. Tá? Então aqui ele está limitado. Por isso que está vermelhinho. Eu vou tirar o vermelhinho e ele volta para a repertorização geral que eu fiz no ReferenceWorks. Eu quero outra coisa agora. Eu quero que você me mostre das plantas na estratégia do Sankara, que aí são as famílias de plantas, são 3 janelas das famílias de plantas de Sankara, e eu quero que você me mostre o remédio das anacardiaceae, por exemplo, tá? Então, das anacardiaceae, eu dou 2 cliques aqui, ele vai me mostrar lá Rustox, Anacardium e Rus venerata. Não, eu não quero mais as anacardiaceae, eu quero agora ver as composite. Vamos achar onde é que estão as composite. Tá aqui as composite, na segunda janela. Eu dou 2 cliques aqui nas composite, e ele vai me levar na minha repertorização, camomila, sina, antemis, onopordon, ou seja, então vai aparecer coisas interessantes aqui. Tá? Mesma coisa eu poderia fazer, por exemplo, se eu quisesse dentro da minha repertorização, eu quisesse procurar miasmas, por exemplo, tá aqui os miasmas das várias estratégias, ou se eu quiser então aqui vale a pena a gente ir procurando, olhando o que existe aqui, né? Que existe bastante variedade de coisas. Os animais, várias opções, né? De limitação. Os animais de Sankara, por exemplo, eu quero um mamífero. Então aqui estão a cobertura dos mamíferos. Obviamente que lá canino seria o que cobriria a maior parte dessa repertorização. Mas aqui a gente vai olhar para alguns remédios mais raros, né? Pássaros, por exemplo. Então teriam esses pássaros. E aí eu quero conhecer melhor esse remédio aqui, por exemplo, que eu nunca ouvi falar. E eu dou 2 cliques com o botão do mouse e peço para ver a matéria médica. Tá? Então aqui vai ter o proving desse remédio aqui que chama Geocoxis, tá? E aí no proving eu vou descobrir que remédio é esse, né? Como é que ele foi feito, a experimentação, toda essa coisa. Então eu acho o ReferenceWorks um instrumento disparado mais legal que existe para a gente trabalhar e achar coisas diferentes, né? Dentro de uma repertorização de uma rubrica, 2, 3, 4, quantas a gente quiser. Aí, uma outra coisa que eu posso fazer é levar alguma dessas rubricas que eu criei no ReferenceWorks para o Mac Repertório. Então eu abro aqui o Mac Repertório, como eu estou abrindo ele agora, ele não vai ter nenhuma repertorização. Então vamos supor que eu tivesse lá algumas rubricas que eu tivesse colocado aqui, a esmo, e eu quero levar essa dor no osso da perna para cá, para o Mac Repertório. Eu vou com o botão direito do mouse em cima da rubrica, Export Rubric. E aí eu vou na janelinha. Quem tem Windows, é lógico que daí vai ter que abrir, vai estar aqui embaixo, vai ter que abrir o Mac Repertórios ou o ReferenceWorks. Sempre vai estar lá em cima, dizendo se você está com o Mac Repertório ou se você está com o ReferenceWorks. Tá? Então aqui eu estou no Mac Repertório, no clipboard. Eu fui com o botão direito, Export Rubrics, levando para o clipboard A do Mac Repertório, botão direito do mouse, Paste. E aí ele colou exatamente aqui as rubricas que eu tinha
essa rubrica que eu tinha criado no ReferenceWorks. Se eu quiser puxar uma outra, eu posso usar os atalhos, vamos supor. Então eu vou querer puxar essa trip aqui sem o botão direito do mouse. Eu dou Ctrl E ou Command no Mac, Command E de Export. E aí eu marco a janela para onde eu quero levar, o clipboard A do Mac Repertory, e eu dou Ctrl ou Command V. No caso do Mac é Command V, no caso do Windows é Ctrl V. E aqui está aqui a rubrica que eu criei. Tá? Lembrando que os atalhos, aqui a gente vai ter a possibilidade de encontrar alguns atalhos, por exemplo, que a gente... E todos os atalhos a gente vai ter no manual, a gente vai conseguir encontrar a questão dos atalhos, tá? Mas é esse que é o atalho, que é o Command E ou Ctrl E para carregar uma rubrica do ReferenceWorks para o Mac Repertory. Eu vou fechar isso aqui de volta, eu vou fechar o Mac Repertory porque era só para ilustrar. Don't save. Ok. Aí eu vou agora mostrar como, depois que eu fiz esse trabalho, eu estudei o remédio, tá, beleza, sei lá, vou dar calcária carbônica, ou não, vou dar carbono sulfurato, por exemplo, tanto faz. Eu analisei, estudei matéria médica, fui lá, botão direito do mouse, matéria médica de carbono sulfurato, tenho todos esses livros para estudar bem o remédio. Eu vou estudar o remédio, o que por exemplo, o Sarkar fala, o que o Fatak fala, o Allen fala, né? O Vermeulen, o que o Vermeulen fala a respeito do carbono sulfurato, né? Ah, não, eu não gostei desse remédio, eu vou querer ver o que exatamente Sankaran fala de Carbo Vegetabilis. Então, eu dou 2 cliques aqui em Carbo Vegetabilis, ele me leva para o remédio, e eu vou ver lá no S, Sankaran, e eu vou ver o que o Sankaran fala no Structure. Então aqui ele explica o que é Carbo Vegetabilis para ele. Aí eu vou ver no Vermeulen como é o remédio, que é a melhor matéria médica, mais completa que existe, né? O Synoptic. Se não tiver e quiser adquirir, fala com a gente que a gente vai... Não é mais barato do que se fosse comprar no livro, tá? Estudei o remédio, ótimo, já sei qual é o remédio que eu quero dar, agora eu tenho que salvar a repertorização que eu fiz, né, para poder ter ela para consultas posteriores. É claro, eu posso copiar isso daqui, eu posso copiar, se você der o print screen, você copia essa janela e leva para o Word lá, por exemplo, ou para o Pages, para ter esse gráfico bem salvo, né? Para o teu prontuário. Mas você pode salvar ele no ReferenceWorks. Como que você salva? Vai em File, Save, Save As, ou simplesmente Save, tanto faz. Se você colocar aqui Save As, ele vai pedir para você dar o nome. Eu vou dar o nome aqui, por exemplo, teste 2. Você dá o nome da pessoa normalmente, né? João da Silva, por exemplo. Ok? E salva. Quando você salvou aqui, agora eu posso, se eu for procurar lá, Open, o João da Silva vai estar aqui em cima. Tá? Então eu vou cancelar isso aqui e eu posso fechar o programa agora. Vamos lá, ReferenceWorks, Quit ReferenceWorks. Fechei o programa. Então, quando eu abrir o ReferenceWorks de novo, se eu quiser rever tudo aquilo que eu fiz para o João da Silva, eu vou em File, Open, João da Silva. Então, vai estar em Cases. Open. E pronto, tudo aquilo que estava aberto, toda a repertorização, tudo aquilo que estava aberto no momento que eu salvei, abre tudo de novo. Lembrando que eu posso fechar tudo que eu quiser aqui, e se eu quiser reabrir aquilo que eu tinha, eu vou aqui,
abro a janela, eu vou aqui, eu abro a outra janela, eu vou aqui no frases, eu abro a outra janela, eu vou aqui na matéria médica, eu abro a matéria médica, ou seja, sempre posso, a qualquer momento, abrir todas as janelas que eu tinha fechado. Ok? Então, esse vídeo tem esse objetivo, da gente ver como a gente faz uma repertorização completa dentro do ReferenceWorks. E como que salva ela e como dá o peso para as rubricas. Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente aqui mesmo no canal, ou então faz a pergunta pelo WhatsApp, a gente, dentro do possível, a gente vai respondendo, tá? É sempre legal também se inscrever no canal, que os vídeos vão sendo publicados os vídeos, postados os vídeos, e a pessoa é avisada daí que foi postado o vídeo. E também comentário, like, se quiser, fica à vontade, certo? Qualquer coisa, deixa um comentário aí. Um abraço, até o próximo vídeo.